Olá, hoje vamos estudar as ondas, em especial pulsos e ondas. Pulsos e ondas. O estudo das ondas é de grande importância, especialmente porque elas estão presentes no cotidiano sob as mais diversas formas, desde as ondas formadas em um lago quando atiramos uma pedra, até as ondas de rádio usado nas telecomunicações. O pulso. Em um meio material, o pulso é toda perturbação gerada em um ponto do meio. Perturbação esta que se propaga e se transmite aos demais pontos. Na propagação de um pulso, há transporte de energia, mas não há transporte de matéria. Então a gente vê nesses exemplos aqui do pulso, né? Essa linha mais ressalteadas aqui é o pulso. Então ela se propaga aqui numa certa direção. E nessa propagação há transporte de energia e não há transporte de matéria. Onda é toda sequência periódica de pulso, na qual há transporte de energia sem haver o transporte de matérias. Então, esse aqui é o significado de onda, tá? É toda sequência periódica de pulso. Então, vários pulsozinhos aqui, ó, cria-se as ondas. Então, aqui é um exemplo aqui, ó, bater com a mão, né? Bater com a mão seguidas vezes na superfície da água parada em um lago, instaura-se uma perturbação que se propaga ao longo de todo o lago. Então, isso aqui é o exemplo de onda, né? Então, essa perturbação aqui é o sistema de onda. Então, na situação ao lado aqui desse barquinho aqui, mostrando o barquinho, na situação ao lado, como a onda transporta somente energia e não transporta matéria, à medida que uma onda passa em torno do barco, né, ancorado, ele se move para cima e para baixo sem sair do lugar. Então, como a gente diz aqui, a onda só transporta energia e a matéria em si aqui não transporta. Então, ele só vai levantar, subir e abaixar, ficando no mesmo local. Característica das ondas. As ondas podem ser classificadas de diferentes maneiras e forma e natureza. Então aqui as características sobre a forma das ondas. Quanto à forma, as ondas podem ser transversais ou longitudinais, onde a diferença entre ambas é a direção de propagação. Nas ondas transversais, esse tipo de onda se forma quando a perturbação no meio é perpendicular à direção de propagação da onda. Exemplo aqui é a vibração de uma corda. Então, esse modelo de onda aqui são chamadas ondas transversais, tá? Então, aqui para cima e para baixo. Então, quando você oscila uma corda, isso aí é um tipo de ondas transversais. Agora, as longitudinais. Ondas longitudinais, elas produzidas em uma mola, né? Então, ao balançar uma mola, a gente produz essas ondas longitudinais, empurrando ou puxando elas rapidamente às extremidades, né, livre de uma mola, enfim, faz essa determinada frequência. Forma-se a região de uma forma de compressão e rarefação, que percorre ao longo da mola no sistema longitudinais, né? Então, por isso fica mola é um sistema de onda longitudinais, esse vibrar dela aqui. E no sistema sonoro também, tá? As ondas sonoras também é um tipo de ondas longitudinais, que ela só vai e vem, né? Então, no caso aqui, a onda vai, bate e volta, tá? No nosso ouvido. Então, ela vai, o som vai e volta. A gente escuta ele de volta. Então, esse aqui é o sistema de ondas longitudinais, tá? Então, utilizado sempre em molas. A natureza da onda. Quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas e eletromagnéticas. Ondas mecânicas propagam-se somente através de um meio material, como é o caso das ondas em uma corda, né? Numa corda, as ondas sonoras, a onda de um meio líquido, né? No meio líquido também, as ondas P e S, né? Que se propagam nas costas terrestres. Então, essas ondas P e S aqui, elas são as ondas sísmicas, né? Então, essas ondas sísmicas são ondas causadas por terremotos. Então, e temos as ondas eletromagnéticas. Então, as ondas, então, pode ser, a natureza das ondas pode ser mecânica e eletromagnética. As ondas mecânicas, então, precisam de um meio material para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar por um meio material e também no vácuo também, tá? Então, elas podem se propagar, então, precisa de um meio material ou não precisa, também ela vai se propagar. É o caso das ondas de rádio. As ondas de luz visível também e as ondas de micro-ondas. Elas são as ondas eletromagnéticas.
ela precisa de um meio material e também pode ser que não precise. Então, ela pode se propagar no meio material ou pode se propagar no vácuo. São as ondas eletromagnéticas. Propriedade de uma onda. As propriedades de uma onda se classificam em comprimento da onda, amplitude, crista, vale, período e frequência. Então, temos todos aqui numa onda só, tá? De uma crista até a outra crista é o comprimento da onda, tá? Essa parte de cima aqui é crista. A parte de baixo aqui é o vale, tá? São os vales. Então, entre um ponto e outro é conhecido como comprimento de onda, tá? A parte de baixo aqui são os vales. Aqui são os vales. A distância aqui do comprimento da onda aqui, quer dizer, da amplitude, é aqui do ponto de equilíbrio até a parte mais alta de uma crista, ou do ponto de equilíbrio até a parte de baixo, que é o vale. Tá? Isso aqui é a amplitude. Esse ponto aqui é a amplitude. Agora, de um ponto a outro aqui é comprimento de onda. Desse ponto aqui até aqui é o comprimento da onda também. Tá? Tanto faz a parte de cima como a parte de baixo. E a amplitude pode ser calculada aqui nesse meio, tá? A distância aqui do ponto de equilíbrio até aqui, ou daqui até aqui. Daqui até aqui também. É chamado de amplitude. Então, lembre-se, o comprimento da onda é sempre entre um ponto aqui do vale até outro vale, ou de uma crista até outra crista. É o comprimento da onda. Então, as propriedades da onda é crista. As cristas correspondem ao ponto mais alto de uma onda, né? O vale corresponde ao ponto mais baixo da onda. A amplitude. A amplitude é o máximo deslocamento escalar que um ponto de uma onda pode ter, né, em relação à sua posição de equilíbrio. Costuma ser representada pela letra A. Quanto maior a amplitude, maior a energia transferida. Tá? O comprimento de onda é uma grandeza, geralmente representada pela letra grega lambda, que é esse símbolo aqui, né? Esse aqui é um símbolo grego chamado lambda. O comprimento de onda ele pode ser medido pela distância entre dois pontos equivalentes da onda, que a gente falou lá, que é das cristas e dos vales. Tá? Frequência corresponde ao número de ciclos completo, né, de um determinado intervalo de tempo. E o período é o intervalo de tempo de uma onda que uma onda leva, tá, para realizar um ciclo completo. Então, esse aqui é o período. Velocidade de uma onda. A velocidade de propagação das ondas mecânicas depende apenas da propriedade do meio em que se está se propagando. Se o meio for isotrópico, né, um meio com as mesmas propriedades físicas, né, chamado de isotrópico, mesmas propriedades físicas em toda a direção, a velocidade da onda será constante em todas as direções. Só haverá mudança na velocidade de propagação do meio anisotrópico, ou seja, quando há uma diferença ali, né, do meio material. Então a onda está se propagando, chega num ponto que ela deixa de ser aquele mesma propriedade e passa para uma outra propriedade. Estava navegando na água, chegou na parte lá, topou petróleo no meio, então vai haver uma mudança ali na velocidade da onda, tá? Ela vai com muita frequência, chega lá na hora, topa um meio mais viscoso, né? vai diminuir um pouco essa velocidade. Então, nos meios isotrópicos, a velocidade é sempre constante. No anisotrópico, né, vai mudar essa propagação, vai ser uma propagação mais diferente, né? Não vai, porque a anisotrópica ela muda, né? Ela muda a viscosidade, muda as propriedades físicas, né, do líquido ali que está se propagando. Então muda-se a velocidade. A forma de velocidade de uma onda é essa aqui, ó, V igual a lambda vezes F. Lá nos minimônios a gente fala você lambe forte, tá? Conhecido lá nos minimônios. Então V aqui é a velocidade, ela é dada em metros por segundo, tá? Se tiver em quilômetros por hora, você tem que dividir por 3,6 e converter ele para metro por segundo. Se tiver em metros por segundo, você deixa. Então, a gente vai trabalhar sempre com metros por segundo e não quilômetros por hora. Então, se tiver em quilômetros por hora, você vai dividir por 3,6. O lambda aqui é o comprimento da onda, ele é dado em metros, tá? Se tiver em centímetro, tem que converter para metros, divide por 100. Se estiver em quilômetro, tem que converter para metros também, tá? E a frequência aqui é sempre em hertz. É sempre em hertz a frequência. Então, vamos a um exemplo aqui de velocidade de onda, tá?
Calcule a velocidade de uma onda que emite frequência de 80 Hz e seu comprimento de onda de 2 metros. Então, temos aqui a frequência e temos aqui o comprimento, né? Ele quer saber a velocidade. Então, os dados aqui temos, está procurando a velocidade, o comprimento aqui, lambda, de 2 metros e a frequência de 80 Hz. Então, jogando na fórmula aqui, ó, V igual a lambda vezes F, você lambe forte, né? Então, temos aqui V igual a 2 vezes 80. 2 vezes 80 deu 160 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade dessa onda ali, nessa propagação. Então, no exemplo 2 diz, qual é a frequência de emissão de uma onda cujo comprimento encontra-se a 40 metros e a velocidade é de 72 km por hora. Lembra que eu falei para vocês que aqui está em km por hora, tem que converter para metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6 deu 20 metros por segundo. Então, já temos uns dados aqui, que é a velocidade. Então, a velocidade é de 20 metros, lambda 40 metros e a frequência não temos. Nós temos que procurar e ela é dada em Hz. Então, V igual a lambda vezes F. 20 igual a 40F. Esse 40 está multiplicando, passa dividindo. Então, F igual a 20 dividido por 40. 20 dividido por 40 deu um total de 0,5 Hz. Então, essa aqui é a resposta, tá? No exemplo 3 diz, quando uma corda de violão é colocada em vibração, gera no ar em sua volta, tá? Uma onda sonora que caminha com velocidade média de 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, né? Se uma corda vibrar com frequência de 510 Hz, qual será o comprimento da onda sonora que se propaga no ar? Então, se está se propagando aqui a 510, né, a velocidade já temos e a frequência já temos. Ele quer saber qual que é o comprimento dessa onda, né? Dessa onda sonora. Então, os dados aqui temos 340 metros por segundo, a frequência 510, está procurando aqui o comprimento da onda. Sabemos que a velocidade é de 340, estamos procurando o comprimento da onda e a frequência 510. Esse 510 aqui está multiplicando, então ele passa dividindo. Então ficou 340 dividido por 510. Deu um total de 0,66 metros ou 66 centímetros, convertendo para centímetro, tá? A resposta mais correta aqui é 0,66. Mas se lá nas alternativas não tiver em metro, tiver em centímetro, então a gente faz a conversão para achar uma resposta mais ou menos parecida, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau!